Aceite a gravação, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no canal Cultura, Crítica e Psicanálise para terminarmos a leitura. Hoje ele não nos escapa, o querido Safatli. A gente vai terminar a leitura deste livro aqui, que a gente percorreu quase. Não vou dizer que a gente percorreu inteiro, mas a gente percorreu bons títulos desse livro aqui, né? Não, inteiro não, porque tem coisas interessantes aqui, hein? Olha, a moral sexual e cultural da nervosa moderna, texto super legal, né? Enfim, mas a gente pegou Psicologia das Massas, Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar na Cultura, e a gente também leu, não desta edição, mas que orna com esta edição, o Moisés e o Monoteísmo. A gente leu o Moisés e o Monoteísmo da Companhia das Letras. E agora nós estaremos encerrando hoje o texto Medo, Desamparo e Poder Sem Corpo, né? Que é o pós-fácil desse livro, que é do filósofo e psicanalista Vladimir Safatli, certo? Isto posto, vamos ao texto. Onde é que eu estou? Aqui. Olha o rapaz. Aqui, né? Então vamos lá. É, esqueci de dizer, né? A gente está no livro, para todo mundo acompanhar, no livro, no PDF, a gente está na página 387 e no livro nós estamos na página 475. O texto, ele vai até a 483. Então, 5, 6, 7, 8 pagininhas, 4 folhas. É isso aí. Vamos lá. Ao menos, segundo Freud, a visão religiosa do mundo teria por característica fundamental desativar a insegurança absoluta de tal violência através da constituição de figuras de autoridade marcadas por promessas de providência que seguem um modelo infantil próprio àquele que vigora na relação entre a criança e seus pais. O encontro passado a gente falou bastante religião, possibilidades, crítica à religião e tal, né? E aqui a gente tá, o Safatri vai trazer essa ideia, né, de que a religião recupera uma certa estrutura de poder, né? Que é organizada miticamente na criança, uma dimensão, por assim dizer, genericamente falando, aqui, edipiana, né? Tal visão religiosa seria, assim, uma forma de funcionamento do poder que se sustenta na generalização social de modos de demandas ligadas à representação fantasmática da autoridade paterna. Promessa de amparo que, para ter força de mobilização, precisa se lembrar a todo momento dos riscos produzidos por um desamparo iminente. Deve nos aprisionar nas sendas de tal iminência, nos fazendo sentir ao mesmo tempo a perdição e a redenção, a fraqueza e a força, o cuidado paterno e o inimigo que espreita. Ambivalência fundadora de processos de sujeição e dependência, já que me faz depender daquele que se alimenta do medo, que ele mesmo relembra de poder perdê-lo. O que talvez explique por que Freud precisa afirmar que a religião, basicamente em sua matriz judaico-cristã, seria a neurose obsessiva universal da humanidade. Neste volume, página 279. Fica claro com isso que o fundamento do interesse freudiano na religião concentra-se não na discussão de sua dogmática, mas nas modalidades de investimento afetivo, em suas figuras de autoridade, ou seja, na estrutura libidinal de seu poder pastoral. Hum, vamos ver aqui? Lembremos a esse respeito as três características fundamentais do poder pastoral, ao menos segundo Michel Foucault. O primeiro poder do pastor se exerce fundamentalmente sobre a multiplicidade em movimento. Plá, 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 plá. Os vínculos, a territorialidade são frágeis, por isso o pastor é a referência fundamental de pertencimento. Diante da ausência de vínculos naturais de pertencimento, o fator fornece o suplemento necessário para a constituição do sentimento de comunidade.
Se a temática do pastor é tão forte, a tradição judaica é porque estamos diante do nomadismo de um povo que anda, que se desloca, que entra em errância. Segundo o poder pastoral é um poder do amparo. Sua função central é o cuidado do rebanho, esse é o bem-estar. Por fim, o poder pastoral é individualizador, mesmo dirigindo todo o rebanho. O pastor é aquele que pode individualizar suas ovelhas. Eu destacaria ainda, acrescentando essa ideia de modelo de poder pastoral, tem um autor que eu gosto demais que, na minha opinião, nunca erra e que ele escreveu o maior livro de história medieval de todos os tempos, sem ser um livro de história medieval, né? Ele escreveu um romance, uma obra de ficção, mas assim, eu usava muito quando era professor de história para dar aula no ensino médio e tal, para usar na sala de aula como livro de história, assim, trechos, né? Um livro de história, que é o livro O Nome da Rosa, do escritor Humberto Eco, né? Vocês devem conhecer, principalmente na forma de um filme dirigido por Jean-Jacques Annaud, né? Estrada por Sean Connery e Christian Slater, né? O Nome da Rosa. No livro, não no filme, porque tem a voz do narrador, porque, enfim, o narrador é o próprio noviço, o Adzo de Varagine, né, que narra a história do mestre, como é que é? Guilherme de Baskerville, né? Que no livro original é Guilherme, né? Porque é italiano, em inglês é William, né? Ele fala, né, que a sociedade é formada por pelos pastores, pelos cães e pelas ovelhas, né? Os pastores são os que conduzem, os cães são os que protegem e as ovelhas são aquelas que dão a carne e dão a lã. E é uma metáfora maravilhosa, né? Porque o pastor é o clero. Ele está explicando o mundo medieval ali, né? É o monge, o Guilherme de Baskerville, explicando para o noviço, né? Ele fala, olha só, o clero é aquele que conduz, né? Que são os pastores, né? Os cães são os que protegem, né? Que são a elite armada, que é a nobreza, né? Condes, viscondes, duques, arquiduques, reis, príncipes, blá, 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 né? Toda aquela hierarquia militar, de nobreza, né? E a classe trabalhadora, que nós sabemos a classe trabalhadora, são os servos, né? Eles que dão a carne e dão o leite e dão a lã. E é muito legal essa metáfora, porque é óbvio que a ovelha não dá carne, não dá leite, não dá lã, né? A gente que mata, a gente que rouba o leite da ovelha, a gente que rouba o couro da ovelha, a gente que rouba a carne da ovelha, né? Assim é a sociedade medieval, né? E é interessante como essa estrutura medieval de poder aparece aqui no poder pastoral, né? E ainda organiza uma mentalidade que se organiza a partir de um poder edipiano numa relação, né, com os pais, e daí, numa estrutura neurosa obsessiva, se plasma e se organiza na religião judaico-cristã, né? Legal esse modo de explicar as coisas, né? Dito de um outro modo, com esse exemplo que eu trouxe, a gente pode dizer que o homem contemporâneo, e que hoje a gente pode dizer pelo Brasil, é um homem profundamente marcado pela religiosidade, né? Talvez, só talvez o homem contemporâneo seja profundamente medieval, não é? Em sua organização de mentalidade. Pelo menos o homem ocidental, tá? O homem ocidental. Se a gente for pensar em China, a gente vai ter que pensar em Confúcio, por exemplo. Certamente é um outro rolê, né? Com certeza. Pode parecer anacrônica a hipótese freudiana de derivar a compreensão. Ah, o Edival aqui. Onde é que eu tô? Pode parecer anacrônica a hipótese freudiana de derivar a compreensão do poder pastoral das dinâmicas libidinais da autoridade paterna na família burguesa. No entanto, devemos avaliá-la a partir de sua motivação propriamente política. À sua maneira, Freud quer compreender por que tal poder pastoral permanece no presente, como referência maior para a constituição da autoridade política mesmo que tenhamos as condições materiais de sua superação. Olha que coisa linda, né? Que coisa hegeliana, né? Você, ideologicamente está lá, mas materialmente então tem um desacordo aí, né? Ponto para Hegel, né? É, é, ahn, Superação. Oi, olá, tudo bom?
É, o que nos permite tematizar a estrutura necessariamente teológica do poder político nas sociedades modernas, a despeito dos discursos sociológicos sobre o processo de modernização como modalidades de desencantamento do mundo. Nesse sentido, vale para Freud a pergunta lançada por Claude Lefort. Não podemos admitir que, a despeito das modificações ocorridas, o religioso se conserva sobre o traço de novas crenças, novas representações, de tal maneira que ele pode retornar à superfície sob formas tradicionais ou inéditas, quando os conflitos são muito agudos a ponto de poder quebrar o edifício do Estado. Nossa, mas que pergunta maravilhosa, não parece que foi feita para o Brasil do já, não é? Quando a gente tem poderes religiosos que se organizam na bancada da Bíblia, né, articulando e desarticulando poder, vamos pensar que, acima de tudo, e, né, Brasil acima de tudo, o projeto bolsonarista foi um projeto religioso de igrejas evangélicas? Acho que essa pergunta é uma pergunta interessantíssima, né? Contrariamente a Lefort e sua defesa da especificidade da democracia liberal, a resposta de Freud será, ao final, positiva. Deixa eu ver aqui no chat. O Edival. Foucault, em História da Sexualidade, também faz mais que isso. É a História da Sexualidade, né? É que é outro livro do Foucault que eu. Outro livro, né? Outros livros, né? Uma coleção que eu preciso. Mas imagino, eu li alguma coisa ou outra, mas não li muito. E queria comprar. É a história da loucura, né? Da sexualidade que eu comprei até que tá na promoção. Mas a história da loucura, que é caríssimo, né? Que é difícil arcar, né? Mas precisa comprar e ler, né? Enfim. Vamos lá, né? Esse é o dilema, né? Deixa eu ver aqui, 48. Ah, tá. Uma referência lá em Science Politique e tal. Vamos ver. Aqui. Mais um. Ah, em relação ao poder pastoral, na história da sexualidade, o Edivaldo tá falando aqui, né? Legal, legal. Esse tema do poder pastoral é bem interessante, né? É um ponto bem legal para a gente pensar justamente no meu modo de entender esse link entre história das mentalidades, né? E história das mentalidades e psicanálise, né? Acho bem interessante para pensar, né? Na minha cabeça vem um pouco aquela ideia do Fernand Braudel, que é um historiador da década de 50 da Escola dos Análises francês e que vem para o Brasil, dá aula aqui na USP e tal. O Braudel, ele fala que a história se move em camadas, né? Que tem camadas rápidas de história e camadas mais lentas, né? Então a história econômica, ela é ágil, né? Então, e a história da sexualidade, a história dos costumes, a história das crenças, as histórias, quanto mais da profundeza das culturas, né, quanto mais tabu, por exemplo, mais lentas são as transformações históricas, né? Então, deste feito, talvez isso, economicamente, tecnologicamente, nós estamos no futuro, mas miticamente, e aí as nossas organizações psicanalíticas e inconscientes não deixam mentir, nós talvez estejamos, nós do Ocidente, com os quatro pés cravados na Idade Média, né? Se pensar nesses termos. Onde é que eu parei? Nos crossfit aqui. Será o final positivo. Se esse for o caso, não podemos negligenciar que a presença de um fundamento religioso do poder não se expressa apenas na enunciação evidente da dogmática teológica como referência para questões biopolíticas concernentes à reprodução, à administração dos corpos, às famílias e à moralidade, entre tantas coisas. Tal fundamento se expressará na maneira como investimos libidinalmente figuras de autoridade, esperando amparo, principalmente contra aquilo que faz da vida social o avesso da pretensa paz celestial, ou seja, a insegurança da divisão, do conflito, da irredutibilidade de antagonismos exagerados, não por alguma intervenção de elementos vindos do exterior, mas pela dinâmica imanente do político. Que legal, né? Ou seja, a expressão da religiosidade não está necessariamente apenas nos discursos religiosos, mas na forma, na retórica que agencia discursos de discursividades no mundo contemporâneo. Ou seja, a religiosidade é antes uma forma, uma retórica, do modo que eu estou entendendo, né? Interessante. Pois um fundamento religioso do poder é o clamor latente
da representação primordial do um, da crença na união pré-política dos homens como o efeito da partilha comum do sentido, clamor contra o desamparo das coisas ontologicamente sem lugar determinado e sem lugar natural. Coisas que trazem escritas em sua fronte a irredutibilidade de sua situação contingente. O poder pastoral é chamado para fazer face à divisão estrutural do social e à dissolução da segurança ontológica da identidade entre as coisas e seus lugares. A hipótese freudiana a respeito do nosso pertencimento a uma era teológico-política passa, assim, por insistir como a força do poder pastoral está assentada em sua capacidade de retomar um processo de constituição de individualidades ainda hegemônico, que se inicia no interior do núcleo familiar. É a repetição entre ordens distintas de socialização, a família e as instituições sociais, que dá ao poder pastoral sua resiliência. Tal continuidade faz do poder pastoral uma forma privilegiada de reforço de modos de produção de individualidades, fortalecendo o processo que inaugurou a vida psíquica através da internacionalização do que parecia inicialmente como coação externa. Processo de aquiescência à norma através da internalização da autoridade e da violência que Freud descreve graças à sua teoria do superior. Muito haveria de se dizer a respeito do conceito freudiano de superior, mas para o propósito de nossa discussão basta mostrar como ele é, como disse Balibar em uma fórmula feliz, o representante da política no interior da teoria do inconsciente e a representante do psiquismo inconsciente no interior da teoria política. Aqui, Balibar Etienne, citoyen sujet de haute recente apologie philosophique. Beleza. Política. Pois, primeiro, ele expõe de maneira clara como as relações de poder constituem sujeitos através da internalização não apenas de normas, mas de uma instância moral de observação que nos pastoreia, o grande outro, né? Ao mesmo tempo que nos julga implacavelmente. Sensacional, né? Todo, eu acho que todos nós que já passamos por um processo de análise, dissemos isso ao analista, né? Este olho que nos vigia. E no lugar de analista, nós sempre escutamos isso, né? Do paciente que vem dizer de que, porque todo mundo diz, todo mundo fala, porque aí vão dizer quem, mas aí quem vão dizer? Não, as pessoas dizem, as pessoas quem? Né? Essa introjeção desse superior, né? Se não me engano, é aquele. Quem fala isso é aquele psicanalista. Ele é argentino, uruguaio. Eu sempre esqueço o nome dele. Do Instituto ESP, né? Lacaniano. Muito bom. O Mar Pérez, né? Daniel Mar Pérez. Que ele É fala. Daniel, Daniel, né? Daniel Mar Pérez. Que ele sim. fala que a psicanálise ela é a psicanálise que luta com o superior, né? Que é o nosso trabalho de analista, é o trabalho de certa maneira, livrar, né? Ou pelo menos o melhor possível, né? Que o sujeito se apresente diante desse superior, né? E não simplesmente se curve, né? Ou seja, submetido à voracidade de um superior, que assim, quanto mais você joga lenha na fogueira do superior, mais superior. Quanto mais você obedece, mais superior piora, né? Enfim, ao mesmo tempo que nos julga implacavelmente. Perguntar-se sobre a economia libidinal do poder pastoral e para Freud evidenciar o ponto de intersecção entre cuidar e culpar. Entender como o cuidado pastoral e paterno é indissociável da perpetuação de relações profundas de dependência e sujeição alimentadas não apenas pela reiteração do medo de a paz do rebanho ser a qualquer momento destruída pela matilha de lobos, medo que o pastor saberá bem manejar para conservar o rebanho paralisado, mas pela culpabilização do meu próprio desejo de violência contra a norma de igualdade restritiva enunciada pelo poder pastoral. Nesse sentido, se Freud pode dizer que o sentimento de culpa é o
Problema mais importante do desenvolvimento da cultura, neste volume, página 390, é porque, entre outras coisas, ele conhece sua função decisiva na construção da coesão social e na sustentação das relações com a autoridade. Deixa eu marcar aqui para não ficar me perdendo. Deixa eu ver aqui. Edival. Lembre de Nietzsche, a moral do rebanho. Ah, sim, a moral de rebanho, né? Da ética nietzschiana, né? Como é que chama? Nossa, fugiu o nome do livro agora? Nossa, fugiu o nome do livro do Nietzsche agora. Muito além do bem e do mal, como é que é? É por aí, mas uma das traduções acho que é essa, mas tem outra Para tradução. além do bem e do mal. Além do bem e do mal, só não tenho muito, né? Muito é por minha conta Para e risco. além. É o para além. É para além do bem e do mal, né? Da ética nietzschiana. Valeu, Edival. É isso aí, isso aí. Total, né? Do moral de rebanho, né? Dessa ética de uma fraqueza, né? Que a ética cristã coloca o fraco como o paradigma, né? Enquanto o forte seria vil, etc e tal, né? E ele propõe uma ética de uma nobreza, né? Que não se verga e tal. Interessante. Relações com a autoridade. Uma função que não se reduz à expressão da responsabilidade consciente diante dos impulsos de transgressão de normas aceitas como necessárias para a perpetuação da vida social. Ela indica principalmente o vínculo libidinal inconsciente com objetos que perdemos, que ainda tem força de projetar em nós a sombra de reprimendas sem fim e autodestruição melancólica. A culpa que sustenta os laços sociais sob a égide do poder pastoral tem uma gênese em fantasias inconscientes, construídas a partir de objetos que perdemos, e muito pouco tem a ver com a expressão de uma responsabilidade diante da perpetuação da vida institucional assumida de forma consciente. A gênese da comunidade e o lugar vazio do poder. Em Totem e Tabu, Freud fornece de maneira mais bem acabada a configuração da gênese de fantasias inconscientes ligada ao vínculo, ligadas ao vínculo a objetos perdidos e sua importância para compreendermos os impasses do vínculo social. Lembremos como o ponto fundamental do argumento freudiano nesse livro não tenta fundamentar hipóteses antropogenéticas, recorrendo a uma pretensa cena originária da vida social com sua violência primordial. Melhor seria se perguntar qual perspectiva de avaliação da estrutura dos vínculos sociais no começo do século XX leva Freud a procurar as bases para a autorreflexão da modernidade em teorias como o totemismo, o festim totêmico e a ideia darwiniana de que o estado social originário do homem estaria marcado pela vida em pequenas hordas, no interior das quais o macho mais forte, mais velho, o pai primevo, impediria a promiscuidade sexual, produzindo com isso a exogamia. Gente, olha que legal. Gostei demais desse começo dele aqui, porque ele traz uma questão, né? Aquela questão de, quando vai para Totem Tabu, né? Ah, mas quando que teve esse pai primordial? Ah, essa conta não fecha, nunca aconteceu na prática. Não, nunca aconteceu, é uma origem mítica. Mas o que o Safatri está fazendo aqui é falar, olha só, óbvio que a gente não vai ficar fixado numa suposta historicidade real de um primeiro pai de horda primitiva, porque isso não teve. O que é interessante pensar é o que leva Freud a construir essa estrutura de um pai primordial. Dessa estrutura, né, de um macho mais forte, mais velho que se impõe. Que momentos históricos culturais Freud está experimentando na sua reflexão que leva ele a propor uma organização originária, mítica, que nunca existiu, mas que explica a formação da estrutura da cultura ocidental que ele aborda, né? Essa pergunta é valorosa. Eu particularmente gostei demais. Por isso, devemos compreender a criação do mito do assassinato do pai Primevo como uma maneira disponível a Freud de dizer que, em relações sociais atuais, os sujeitos agem como quem carrega o peso do desejo de assassinato de um pai, que nada mais é do que a encarnação de representações fantasmáticas de autoridade soberana. Essa dimensão de agir como é o que deve ser salientado aqui.
Ela nos leva a modos de representação fantasmática em operação nas relações de sujeitos com instâncias de autoridade e instituições. Muitos já disseram que, com o assassinato do pai Primevo, Freud não fez nada mais do que escrever um mito. De nossa parte, podemos ficar com Levi-Strauss, para quem a grandeza de Freud está, por um lado, num dom que ele possui no mais alto nível, o de pensar a maneira dos mitos. Fecha aspas, né? Essa é uma fala do Levi-Strauss, né? A Oleira Ciumenta, né? Tradução da Beatriz Perrone Moisés, de São Paulo, né? Da Brasiliense, né? De toda forma, essa não será a primeira vez que a reflexão sobre a natureza dos vínculos sociais modernos apela a um mito para dar conta da figuração do que tem, de fato, a força indestrutível de um mito. Se pensarmos no mito como uma construção social que visa dar sentido a um conflito socialmente vivenciado, no caso de Freud, as consequências são enormes, pois a constituição da cidadania, o pertencimento a uma politeia, pede um suplemento mítico que parece vir das constituições mais arcaicas de autoridade e que alimenta as representações patológicas da soberania. Fim de citação. Balibar Etienne. L'Invention sur moi. Revue Incidence. Beleza. Haveria muito a se dizer a respeito dessa estratégia freudiana, mas nos restringamos a alguns pontos gerais. Sabemos como Freud deriva o início da sociedade da ideia de uma violência primordial. Como teríamos vivido inicialmente em pequenas hordas, cada comunidade civil dominada por um macho mais forte, que teria o monopólio das mulheres. Esse macho seria o pai primevo. Em um dado momento, os irmãos se unem para matar tal figura. No entanto, feito o ato, um sentimento de culpa bate a todos e os leva a preencher o lugar do pai primevo como uma representação totêmica compensatória. Esse sentimento de culpa vem do fato de o pai não ser apenas responsável pela crueldade e coerção, mas ser também objeto perdido de amor e identificação. Algo de sua ambivalência aqui, né? Com o pai. Algo de sua força parece assegurar seus filhos, nem que seja a simples crença na existência de um lugar no qual seria possível afirmar o direito natural robesiano em sua dinâmica de excesso. A identificação com o pai primevo implica crença na transmissão, na possibilidade de ocupar em algum momento o mesmo lugar. Note-se como a mera possibilidade de tal lugar de exceção existir é, de maneira bastante peculiar, fonte de amparo, pois implica alcançar posição na qual as limitações normativas seriam inefetivas, na qual a decisão se afirmaria, como gostava de dizer Carl Schmitt, em sua pureza absoluta, insubmissa à codificação prévia de suas condições, em sua indivisão teológica entre vontade e ação. Mas, com seu assassinato, instaura-se algo como uma comunidade de iguais, na qual todos acabam por abrir mão de ocupar o lugar outrora preenchido pelo pai. Vou voltar no 52 aqui para ver. Assim, a imagem do pai ideal se transformou sem que seus filhos assassinos se dessem conta, logo inconscientemente, na imagem do ideal amado e da instância diretiva de seus desejos. É o Bernard Bass. Voltamos aqui, né? Ocupar o lugar de outrora preenchido pelo pai. Os irmãos haviam se aliado para vencer o pai, mas eram rivais uns dos outros no tocante às mulheres. Cada um desejaria, como o pai, tê-las todas para si. E na luta de todos contra todos, a nova organização sucumbiria. Nenhum era tão mais forte que os outros, de modo a poder assumir o papel de pai. Assim, os irmãos não tiveram uma alternativa querendo viver juntos, senão, talvez após superarem graves incidentes, instituir a proibição do incesto, como que renunciavam simultaneamente às mulheres que desejavam, pelas quais haviam, antes de tudo, eliminado o pai. No Totem e Tabu, nas obras citando obras completas de Paulo César Souza. Notemos inicialmente a recorrência da iminência robesiana da luta de todos contra todos, produzida pela igualdade natural de forças e pela convergência de objetos de desejo. Como se antes do estado de natureza robesiano houvesse a soberania do pai, primevo. A possibilidade recorrente da luta deve produzir o desejo pela instauração de normas responsáveis pela restrição mútua, no caso, a proibição do incesto.
e pela regulação das paixões, garantindo assim as condições de possibilidade para a constituição do espaço político. Aparece desta forma uma espécie de contrato social que permite a renúncia pulsional, o reconhecimento de obrigações e o estabelecimento de instituições. Ele ainda tem como saldo a perpetuação da condição feminina como exterior à determinação dos sujeitos agentes, já que nessa narrativa as mulheres se perpetuam como mero objeto de contrato. No entanto, e se estamos em outro ponto, no mito freudiano, há de se levar em conta como tal constituição do espaço político produz, inicialmente, a abertura de um lugar vazio do poder, já que ninguém mais podia nem era capaz de alcançar a plenitude de poder do pai. Freud de novo. Tal lugar vazio que Freud chega a descrever como próprio a uma sociedade sem pais, Vaterlose Gesellschaft, que parece poder realizar a igualdade democrática, permitiu o aparecimento de laços comunitários baseados em sentimentos sociais de fraternidade, na sacralização do sangue comum, na ênfase na solidariedade de todas as vidas no mesmo clã. Totem tá bom ainda. Mas essa comunidade de iguais, essa sociedade sem pais, tem uma fragilidade estrutural. Tal lugar vazio é suplementado por uma elaboração fantasmática. A fantasia do pai primevo não foi abolida, já que ele permanece na vida psíquica dos sujeitos sob a forma de um sentimento comum de culpa, como fundamento de coesão social, que denuncia, por outro lado, o desejo que tal lugar seja ocupado. Assim, o afeto de solidariedade que a comunidade dos iguais permite circular é também responsável pela paralisia social de quem continua sustentando a nostalgia pelo pai, Vatersehnsucht, agora elevado à condição de objeto perdido. O objeto perdido. Tem um livro do italiano que cita Freud, de um poeta italiano chamado Caproni, né? Res a missa, a coisa perdida. É isso aqui. Esse pai que não está lá, mas que faz sua latência ser sentida, retornará sob uma forma sublimada, pois sua morte se revelará posteriormente não um simples assassinato, mas o primeiro grande ato sacrificial capaz de estabelecer relações simbólicas de vínculo e obrigação para com um pai morto. A sociedade sem pais deverá, assim, converter-se gradualmente em uma sociedade organizada de forma patriarcal. Pois o lugar vazio do poder é, ao mesmo tempo, um lugar pleno de investimento libidinal em uma figura de exceção, que se coloca em posição soberana. Isso leva Freud a afirmar que houve pais novamente, mas as realizações sociais do clã fraterno não foram abandonadas, e a efetiva distância entre os novos pais de família e o ilimitado pai primevo da horda era grande o suficiente para garantir a continuação da necessidade religiosa, a conservação da insaciada nostalgia pelo pai. De certa maneira, se me permitem a alegoria, é como se a religiosidade fosse uma espécie de sentimento fóssil. É preciso manter viva essa memória de um pai primitivo da horda. Mas não pode haver um pai primitivo da horda, ele precisa faltar. Mas nós não podemos esquecer que um dia houve. E não podemos esquecer que gostaríamos de preencher, mas não podemos porque não somos o pai primitivo da horda. Como é que a gente mantém essa ambivalência viva? Criando uma espécie de um sentimento fóssil, de um passado que nunca houve, mas que se perpetua em repetição no cotidiano. Como é que é o nome disso? Religião. Né? É uma espécie de sintoma necessário, né? Mas que precisa ser suplantado, segundo Freud vai expor aqui. Vamos ver. Houve pais novamente, mas agora pais que poderiam cuidar, individualizar, pregar a renúncia pulsional em suma, aplicar o poder pastoral e nos lembrar da importância do respeito à norma e às exigências restritivas das instituições. Pais que precisam lembrar que estavam lá para enunciar mais uma vez a lei, porque, caso não estivessem mais lá, estaríamos vulneráveis a figuras como o pai primevo. Ou seja, são os pais que substituem o pai primeiro, né, mas não substituem no lugar, né, mas que dão continuidade a lembrar desse pai originário, né, ou seja, são os pais castrados, né, são os pais já castrados, né, não são os pais primordiais primeiros, né. Medo que apenas ativa a memória da identificação arcaica com o direito natural de que abrir mão
mas que constituiu em minha vida psíquica os laços melancólicos com o objeto perdido, enredado nas sendas da transmissão. Assim houve, assim houve pais novamente, mas pais assombrados pela inadequação em relação a figuras de soberania que se fundamentam em posição de excepcionalidade em relação à lei. O que nos permite pensar que a autoridade desses pais precisará reavivar periodicamente os laços do pai primevo e seu lugar de excepcionalidade, dando espaço para um jogo de reiteração constante entre a lei e a sua transgressão, pulsação pendular de retorno e distância em relação à cena primitiva, pulsação afetiva que vai da mania à depressão. Assim, se esses pais souberem como trazer periodicamente o pai primevo, a revolta contra a cultura poderá servir de elemento para a perpetuação de uma ordem que todos sentem de forma restritiva. Essa pulsação entre lugar vazio e complemento fantasmático é uma das mais importantes contribuições de Freud à teoria do político. Fim. Particularmente, eu estava pensando aqui que assim, então, o que nos resta é uma superação, é a necessidade da superação do mito, em que seja necessário criar um tempo em que as pessoas matem seus pais, no sentido psicanalítico, né? Matar, matar essa relação de ambivalência, superar essa relação de ambivalência, para que a melhor explicação, eu acho, é do Caetano Veloso, né? Não quero pátria, não quero mátria, eu quero frátria, né? Naquela música do Caetano. Talvez seja essa a dimensão da possibilidade de uma fraternidade efetiva, não porque nos unimos no medo de termos matado o pai, mas porque não mais precisamos de pai algum. Não sei. Renata, o poeta italiano que eu citei foi o Caproni. Sim, o Caproni, é Caproni ou Caprani? Ele tá aqui? Costumava estar. Tá aqui, olha lá. É muito legal esse livro aqui, recomendo. Saiu pela UFSC. A Coisa Perdida. Agamben comenta Caproni. Tem um prefácio do Jorge Agamben comentando a obra do Caproni. Logo em seguida vem os poemas do Caproni. Inclusive tem poemas aqui que citam Freud, cita a psicanálise, porque justamente essa dimensão da coisa perdida é bem interessante, né? Ele fala bastante disso ele fala em alguns momentos disso no livro, né? Inclusive, eu acho muito legal no livro Res, porque o livro em italiano se chama A Coisa Perdida. E a coisa perdida em italiano se fala de res a missa. Então, coisa perdida é reza a missa, né? Então você reza a missa na coisa perdida. É um efeito poético que se dá na edição bilíngue, né? Não faz sentido para os italianos, mas faz muito sentido para a gente, né? E é legal, justamente, né? A coisa perdida numa espécie de oração que vai em busca a essa coisa perdida, que é esse espaço vazio deixado pelo Pai originário e que, em última instância, é uma representação de Deus, né? Acho bastante legal essa ideia, pensar, vale bem para pensar o Caprone, assim, né? Alexandre, a leitura de hoje conversa bem com o Vítor do Safato que comenta as eleições. Então, né? Eu acho que no livro, o vídeo lá que eu mandei, né? E é interessante porque me parece que convida a pensar justamente assim: olha só, a gente se organiza numa forma de pensamento em que a religião, o pensamento de estrutura religiosa, não a religião em si, mas há um pensamento de estrutura religiosa que organiza a nossa política, né? E que organiza a nossa política. E esse pensamento ele é religioso para além da religiosidade em si. Então, essa questão, né, que eu estava falando da organização de um poder político que tem sua organização de base religiosa. Talvez isso explique por que para a gente é tão natural, e não deveria ser, é tão natural que, por exemplo, instituições públicas, como prefeituras, câmaras de vereadores,
você tenha crucifixo nas paredes. Como é interessante isso, né? Assim, num estado laico, em que você não deveria ter nenhum símbolo religioso, por que que instituições públicas têm crucifixos nas paredes? Porque, porque talvez a explicação do senso comum seria, mas é que aí não é do catolicismo, né? É genérico. Mas quem disse que o Deus morto na cruz é um Deus genérico, né? E não é um estado leigo, né? Aqui em Piracicaba a gente teve um episódio muito interessante. Teve uma reza que aconteceu na Câmara dos Vereadores de Piracicaba faz poucos anos atrás, sabe? Não sei se foi ano passado. E daí, numa sessão da Câmara dos Vereadores, o vereador puxou uma reza lá e falou: por favor, todos se levantem, vamos rezar junto, sei lá, Padre Nosso, whatever. E daí, um, um camarada piracicabano lá ficou sentado. E daí, o cara, "Ó, com licença, pedindo para o senhor se levantar. Falei: não, mas eu não vou me levantar. Como o senhor não vai se levantar? Não, porque eu não rezo. Eu não tenho nada a ver com isso. Então eu não vou me levantar. Vocês querem rezar, vocês rezam, mas eu sou contra, eu sou ateu, não tenho que rezar, tô aqui na Câmara dos Vereadores, não tenho nenhuma obrigação de rezar. E deu um bafafá, como a gente diz aqui no interior de Piracicaba, né? E deu um forrobodó, uma coisa gostosa, né? Chamaram polícia, chamaram a ronda ostensiva municipal para tirar o cara da Câmara, e o cara saindo assim. Se não me engano, o final foi esse, ele saindo aos berros, assim, como vocês me tiram da Câmara Popular se eu me recuso a rezar? Como assim? Não era Estado laico? E aí? Cadê o Estado laico? Né? E assim, isso teve desdobramentos, vocês teve julgamento depois, vocês pediram desculpa pro cara e tal. Mas enfim, eu acho que eu acho que para mim os vereadores envolvidos deveriam ter sido cassados. Não sei nem se são de esquerda ou de direita, dane-se. Para mim eles têm que ter sido cassados. Né? Se é tirar um povo da casa do povo com a desculpa de tem que rezar, acabou. Acabou a república, né? É um atentado violento contra a laicidade do Estado. Eu acho isso um cúmulo. Mas vamos admitir que isso é a regra. Tá lá em algum lugar no Congresso Nacional vai ter um crucifixo, em algum lugar do Supremo Tribunal Federal vai ter um crucifixo. Então, que instituição de leis é essa que se coloca tão leiga que necessita de simbologia religiosa? E aí a fala do Freud nesse sentido de que, olha só, a gente precisa, tem algo de religioso na nossa Constituição política, que é a gente precisa de um pai que nos proteja. A gente está preso no totem e tabu. Se a gente vai para análise para suportar e para se libertar do nosso totem tabu pessoal, por que não? A política não deveria ter essa função psicanalítica de proporcionar isso, né? Fica a ideia. Os comentários aqui. O Alexandre coloca, né? Essa religiosidade na política parece revelar um fantasmagórico que ainda para, que é buscado pelo elo do fascismo de hoje. Sim, sim, não, totalmente, né? Totalmente, né? Acho legal o Alexandre trazer essa coisa do fascismo, porque me parece que a questão do fascismo tem muito isso, né? Porque afinal. Como a gente tem uma política que está organizada numa base, na crença de um lugar vazio, mas que precisa ser ocupado, então, ou seja, talvez seja isso que explique a cadela do fascismo está sempre no cio. Porque, afinal das contas, o que é o fascismo se não alguém que diz, fala, eu posso sentar no lugar do pai primordial? O que é o líder fascista, se não aquele que fala, eu sou o pai primordial? Eu posso. Eu sou aquele que vai gozar por todos. Eu sou aquele que vai ter todas as mulheres. Não vamos lembrar que o nosso mais recente líder fascista tinha como lema incomível e imbrochável, né? Toda uma narrativa fálica, que obviamente agora na cadeia fica bem claro que ele nunca daria conta de sustentar. Certamente, com certeza, o incomível, com certeza, porque quem que ia querer, né? Uma desgraça daquela. Mas, né, em termos de imbrochável, ficou claro que, né, não há potência alguma em nenhuma ação daquele sujeito, né? Mas é interessante como ele se roga esse lugar, né? De poder estar ali no lugar do pai, no lugar do pai primordial. O que a gente tem agora com o Donald Trump, o que a gente tem com o Netanyahu, né?
Eu mato porque eu posso, eu bombardeio, eu faço porque eu posso fazer. Teve recentemente uma fala do Trump, né, que foi desse lugar, né, que ele fala, né, "Pá, por que que você faz isso Trump aqui, você leva tão a bombardeia?" O Edival, fala, Edival. Oi, oi? Não? Edival? Enfim, fala aí. Não, que Trump leva tão a sério, é imageticamente falando. Eu não entendi, se você conseguir repetir, vamos lá. Você que tem um delayzinho? Acho que sim. Vamos lá, não me lembro exatamente aqui, mas teve, né, uma fala do Trump, acho que é isso que o Edival está se recordando aqui, né, de que ele fala que ele pode, né? Fala, eu faço porque eu posso fazer. Essa é uma fala completamente nesse lugar do pai, né? Aquele que, olha, sim, aliás, é muito curioso se a gente, em última instância, a gente poderia aqui fazer um roubo do contemporâneo e fazer uma espécie de máquina do tempo mítica maldita e pensar da seguinte maneira, né? Talvez seja isso, né? O pai primordial foi morto, que é como é que chama o bilionário lá? Da ilha da violência sexual Epstein. lá? Epstein, É. né? Então era um pai primordial organizando com Epstein aquela ilha né, das violências contra as mulheres e tal, né? Dos abusos sexuais, né? Ou seja, de uma certa maneira, a gente tem essa galera ocupando esse lugar, né? Obrigado aí, a companheira aí, se eu sair, valeu a companhia aí. E é interessante como vale lembrar que o discurso que elege o Trump é um discurso que vai no sentido de um temor de tabu, né, que é o tabu da pedofilia, né? Obviamente não estou dizendo aqui que a pedofilia é defensável, não é isso, mas a pedofilia a rigor é uma parafilia, né? Pedofilia nem é crime, o que é crime é abuso de menor, né? A pedofilia é uma parafilia, né? É uma lógica erótica desvirtuada da ordem do perverso, né? E que não necessariamente constitui um crime, uma vez que o pedófilo, ele sendo pedófilo, mas não praticando nenhum ato de violência contra ninguém, se ele tem esse tipo de fantasia, é uma questão dele que há de ser tratada. Que inclusive existe, né? Se não me engano, uma comunidade, né? Chamada os pedófilos anônimos, né? Que se reúnem, se organizam para falar das suas parafilias, das suas questões eróticas, para tratar e para nunca cometer nenhuma violência contra ninguém, né? Agora, o que é o crime é o abuso de menor, a violência contra menor, é uma outra, né? É outra coisa. Mas, em nome de um suposto combate à pedofilia, tantas vezes você cria líderes políticos de organização fascista, como é o caso do Trump, né? E não vamos esquecer os dois grandes defensores do combate à pedofilia. Note, insisto, não acho que a pedofilia não é um problema, não é isso. Mas o que é o problema é o discurso fascista organizado em torno da desculpa do combate à pedofilia. E os grandes líderes no Brasil é a Damares Alves, né? É. E o deputado ou senador, acho que é deputado, né? Magno Malte, né? Carinhosamente, Senador. senador? Carinhosamente apelidado de Magno Malta, né? Magno Malte, né? Devido a condições psicodélicas, né? O Edival coloca aqui: Trump leva tão a sério esse lance do pai que se coloca até no lugar de. Pois é, Deus, Jesus, Pois é, né, cara? E recentemente a gente teve. A gente fala, às vezes, né? Eu acho que vocês devem sentir isso, fala, nossa, você, quando a gente vai comentar alguma coisa, você está chamando de fascista, tudo é fascismo. Não, não, não. É assim, o Trump, eu acho que se alguém chegasse pro Trump dizendo a ele mesmo que ele é fascista, acho que o Trump que se sentiria muito bem, muito feliz, muito lisonjeado, iria gostar. O Bolsonaro fazia motociatas, né? Precisa lembrar que as motociatas eram modas do Mussolini fascista, Mussolini. né? Assim, é, é, é,
E o Trump se colocando no lugar de Deus, né, de Jesus Cristo, como um líder mítico, naquele quadro de uma estética completamente fascistoide, né? Como era comum, o Bolsonaro tinha uma artista, né? Era uma mulher, né, que pintava o Bolsonaro nos quadros heróicos, bem numa estrutura fascista, de arte fascista mesmo, né? É interessante, no Brasil nós tivemos lá a encenação do ministro Goebbels, né, feito por um secretário de cultura, fazendo cosplay de nazista, né? Não raras vezes o próprio lema do nosso nazismo à brasileira, né? Como é que é? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, que é uma imitação abrasileirada do Deutschland über alles, que era um lema nazista, né? Quando o Bolsonaro coloca que o trabalho liberta, que é um dizer próprio da inscrição do campo de concentração de Auschwitz, ou seja, essas pessoas gostam de ser chamadas de nazistas e fascistas e têm, sim, orgulho muito grande, e isso só é possível, né? Talvez essa nossa cadela do fascismo só possa estar sempre no cio, né? Porque nós temos uma estrutura de poder que é alicerçada numa lógica neurótica obsessiva de uma organização religiosa, né? Que tem numa divindade mítica a promessa de um pai autoritário a nos salvar, né? O que a gente precisa é botar a política no divã. Eu acho que o Safato ali, de uma certa maneira, busca fazer isso, né? O Ô, Alexandre, Fábio, uma baita mudança. Com certeza. Fala, Márcio. o Trump com aquela imagem, né, que ele posta depois tira, ele como Jesus, ele coloca justo na treta, eu falo treta, né, o Papa critica, né, o Papa chegou a falar, o Leão XIV, que Jesus, pegando um texto de Isaías, né, mas ele fala que Jesus não escuta a oração dos líderes que pegam em armas. E o Papa é tido como representante de Cristo. O que ele fez? Ele se coloca como ele, né? Não como representante, mas como o próprio Jesus. A lógica que isso aí repercute, ele tira rapidinho, mas já tá posto, né? E que é o líder com poder, com a força de armas, né? É um Cristo, é um Deus, né? Nessa lógica do fascista, né, de poder. É legal porque é aquilo, né? Então, se o Trump ele se coloca no lugar de Cristo e a própria igreja que representa uma visão cristã o coloca ele contrário, então talvez não seria nenhum exagero dizer que o Trump se coloca numa posição de anticristo. É isso mesmo, produção? Então, foi a cobrança que foi para as redes, né? A cobrança para as redes é do posicionamento de um Magno Malta, dessa galera aí, né? É. Da bancada da Bíblia, principalmente, né? Nenhum deles se posicionou e falou nada contra isso, né? Não se posiciona falando contra o fato dele ter colocado aquela imagem lá, né? Eles vão pegar outras coisas que daí eles se preocupam para falar e dizer que vai defender, como aquela atriz que criticou, né? Falou de uma boa parte mesmo dos evangélicos de hoje, né? Aí ela fala que desse tipo de evangélico, né? Lógico que jogaram no ventilador, né? Como se fosse de todos os evangélicos, que Não, é realmente não é o claro. caso. Acho que o interessante, assim, que eu acho que dá pra gente ver no texto do Safatra, é que não é necessariamente que não é sobre ser contra a religião. Não é isso. É sobre localizar uma lógica religiosa, no sentido de religiosa barra neurótica obsessiva, né? Que organiza uma política, né? Porque você tem outras possibilidades de se pensar a religião, né? E acho que você tem muita gente aí fazendo, né, sei lá, aquele, como é que é? Tem um pastor interessante, né? Acho que é René Kivitz, né? Que é um pastor interessante, evangélico, né? Tem o pastor lá que é deputado do Rio de Janeiro, Henrique Vieira. o Henrique Vieira, né? Insistiria no Júlio Lancelotti. Tem várias possibilidades de fazer. Eu, no meu ateísmo militante religioso, né? Muito mais à toa do que ateu, né?
Eu acho assim, para mim parece que a Bíblia é uma espécie de bomba semiótica, né? Em que você pode encontrar ali justificativa porque você quiser, né? Então, bom, que seja justificativa de uma frátria, então, né? Já que a gente pode ler Deus de várias maneiras, então, que legal, que massa. Então, vamos criar a possibilidade religiosa que sirva a vida, né? E não que propague a morte, né? Mas o problema é essa organização mítico-religiosa na estruturação do poder político, né? E que se perpetua de modo vicioso, né? Quase que indelével, né? Quase que impossível escapar, né? Então, enfim, me parece que é isso, né? É interessante porque eu não sei, na minha interpretação, né, a fala do Trump para responder o Papa lá, ele fala que o Papa é Papa porque ele é norte-americano, né? O Papa ele é Papa porque ele permitiu, o Trump, no caso, ele fala que ele permitiu, né? Ele E fala isso? que o Trump ele foi escolhido, ele representa o povo, quer dizer, ele foi escolhido, Gente, ele representa é Deus, né? mas a bicha delira, Boa, viu? boa, é isso mesmo. Essa fala, né, ele deixa subtendido Delírio isso. blasfemo. Caramba! Nessa hora que me dá vontade de ser católico só pra ir lá brigar com o Trump. Né? Falar, peraí, pô, né? Que mundo é esse que agora ser católico virou revolucionário, sabe? Tá vendo? Agora até o Papa é comunista. Bom, já era, né? O Bergoglio era um Papa comunista, né? Não tanto, ele tinha um passado bastante autoritário lá na Argentina, né? Mas me parece que hoje é isso, né? De uma direita que também joga qualquer possibilidade de pensamento ilustrado, progressista, né? Na esquerda, né? Eu me lembro assim. Eu gosto de contar as histórias aqui de Piracicaba, né? Que é um lugar canhestro, como grande parte do interior brasileiro, né? E eu me lembro uma vez num restaurante, num por quilo, que uma empresária aqui de Piracicaba veio chamar minha mãe de comunista. Uma senhorinha, né? Piracicabana tradicional. Falou, que ponto chegou, né? Quando chamam a mãe da gente de comunista, é porque a coisa tá feia. Né? Minha mãe, professorinha de piano, tradicional aqui de Piracicaba, chamaram de comunista. Eu falei, gente, professorinha de piano, que dava aula no Conservatório Dramático e Musical de Piracicaba, das Freiras. É Se o fim do mamãe é mundo. comunista, acha que deu errado algum rolê por aqui, né? Então, é isso, né? E é curioso que o demônio dessa lógica política seja justamente o comunismo, que ao pé da letra é uma proposta de religiosidade que se quer comunal, que se quer comum. O que é mais demoníaco para uma lógica falocêntrica de um Deus vingador ancestral? O que é mais demoníaco se não uma lógica comunal, de uma comunidade que se organiza independentemente de um Deus falocêntrico, todo-poderoso? Então, tá certo. Quem pensa de modo a acreditar que é possível criar laços sociais igualitários e criar uma comuna, tem que ser comunista e tem que ser do inferno mesmo, tem que ser do capeta mesmo. Porque essa lógica política é uma lógica de um Deus, né, de um Deus autoritário, de um Deus contra a vida mesmo, né? E daí que eu queria também trazer de reflexão, a gente falou aqui, até a Renata perguntou do Caprone, né? Tem toda uma tradição no século XIX, e eu não vou saber localizar agora exatamente. Quer dizer, sei principalmente por conta de um, bom, eu suspeito. E quem fala disso é o Agamben ou é o Eduardo Sterzi? Eu não vou saber esbarrar dos textos aí, mas fica a dica aí, Renata, que eu sei que a Renata está mobilizada com as questões de literatura e tal, e psicanálise, né? Que é uma coisa que, pô, deveria voltar a pensar isso também, porque, obviamente, me atinge bastante essa temática, assim. Ô, Fábio, vai Sim. sair uma pós agora, lá da ESP. Psicanálise, arte e literatura. Ah, é? Ah, que legal. Não, Uhum, vai começar em junho. eu vou não, chega de pós, eu prometi pra mim que não ia fazer pós nunca mais.
Tá louco, né? Quantas são? Ah, não, já tem. Sem encontrar mestrado e doutorado, são 3 pós. Chega, não aguento mais. 50 anos de idade, não vou fazer mais pós, não. Mas dou maior apoio, vá. Você acha que vai ser muito legal, vai ser do caramba, né? Já teve uma turma antes lá, né? Com essa pós, né? Acho que ela não é a primeira turma deles, né? E eu vi Eu o não sei, eu programa. acho que essa modalidade é a primeira. Eu quase fiz. É, pelo que eu vi. Quando fui me Ah, inscrever no tá. ESP, eu quase fiz a de arte, porque tinha um de arte e tal. Eu falei, ai, cara, não vou fazer outra coisa, porque a de literatura, como já vim da literatura mesmo, não, né? Ah, sim. Mas, legal, cara, a galera é muito competente lá, né? O ESP é bem, o Benjamin tá fazendo pós no ESP lá, é cascudo, né? A gente se arrebenta, mas é divertido, né? Agora, tem toda uma questão para pensar, tem toda uma questão de uma religiosidade de um Deus decadente, uma espécie de religiosidade sem Deus, de imaginar de uma religião sem Deus, que perpassa a literatura a partir da segunda metade do século XIX. E, obviamente, o começo dessa birosca toda se dá com o nosso querido Charles Baudelaire, né, que é o dono da poesia moderna, né, que é o grande nome da poesia moderna, como Flores do Mal e tal. O Alexandre Ness falou aqui, vai sair, valeu, Xandão. É, e é interessante, né, e tem um poeta alemão que tem toda uma dimensão também dessa coisa da religião de uma espécie de religiosidade sem Deus, que é o Hölderlin, né? O Hölderlin tem toda uma coisa de um Deus em queda, né? Que vale bem a pena para marcar esse pensamento. A própria ideia do trágico moderno, né? Que são todos os filósofos do século, todos não, né? Muitos filósofos da Alemanha do século XIX, né? Como Schiller, como o próprio Goethe. O próprio Hegel é um filósofo do trágico, né? Do trágico moderno, né? Essa galera toda tem uma dimensão de uma relação com Deus, e uma relação de tensão com Deus. Daí, por exemplo, o querido Nietzsche, né? Que tem toda uma coisa, Nietzsche uma coisa Nietzsche ateísmo, né? Hum, É interessante como Nietzsche ele está sempre precisando de um Deus morto, né? Como esse Deus morto tem uma função no Nietzsche, né? E vamos esquecer que o Nietzsche ele se veste de Deus, né, para escrever, né? No Et Homo ele escreve lá, o final da obra dele lá, ele escreve como é que é no Et Homo, né? Que o nome é Eis o Homem, né? Que Et Homo é uma obra que Et Homo é a fala de Deus quando Jesus está sendo batizado por São João Batista, né? E daí vem de cima uma voz e fala: Esse é o homem. Então, e muitos dos textos do Etiomo, o Nietzsche assina como o crucificado, se colocando numa espécie de voz de um novo Cristo, que viria a um tempo de um novo cristianismo. De uma certa feita, o padre Lancelotti está certo. É um Nietzscheano mesmo, né? Você falar do ateísmo, né, quando se fala do Nietzsche, porque ele não diz que Deus não existe. Ele Não, diz que Deus né? está morto. É bem diferente, né? E ele não matou Deus, né? Ele só fala: ó, galera, vocês não repararam, mas Deus está morto. E agora? Que a gente faz? Ele meio que avisa, né? Vocês estão no rolê aí sem reparar? Ó, ó, tem um Deus morto aqui. Que a gente faz com isso agora? Né? E essa é uma pergunta que, óbvio, tem toda uma carga retórica, né? Mas se é Deus, não pode estar morto, né? E ele tem lá o outro livro dele lá, como é que é? Sobre, como é que é? Que é uma paródia de uma obra do Wagner, né? Que o Wagner tem como é que é? Crepúsculo dos Ídolos, né? Crepúsculo dos Deuses, Götterdämmerung, né? E ele faz o Crepúsculo dos Ídolos, né? Que ele está em oposição a Wagner, né? Ele fala Crepúsculo dos Ídolos. E o subtítulo é Ou Como Filosofar com o Martelo. E por que filosofar com o martelo? Porque os deuses, segundo Nietzsche, têm pés de barro, né? Mas aí você fala, ele está sendo ateu. Então, mas quando ele está falando isso, ele está aludindo à revolta da Nika,
que lá no Constantinopla, lá no mundo oriental, foi a revolta contra os ídolos, na revolta iconoclasta, que saiu quebrando ídolos, que é um movimento religioso. Então o Nietzsche, ele é um antirreligioso ou ele é um outro religioso colocando a religião numa outra chave? Eu tenho a resposta? Claro que não. Trouxe a pergunta. Aí quem quiser, mais para piorar a vida da Renata aqui, está interessada nessas coisas de literatura, psicanálise, esse rolê todo, são perguntas difíceis que dá para ficar 30 anos estudando. Quando você publicar alguma coisa sobre isso, você chama a gente para o esquinho com o Vescote, para o livro. Não, Fala, Benja. Ah, não, o que eu estava vendo, eu achei muito interessante aquele finalzinho do Safatli, né? Que ele fala, eu não me lembro bem, mas que tem uma relação de desamparo com uma relação de uma imagem fantasmática, né? Uhum. Né? Aí onde as coisas acontecem. Eu digo, talvez não só na religião, mas de uma forma geral na política, nas instituições, né? No sentido de que as pessoas estão se sentindo desamparadas e elas ficam tentando buscar. Eu vejo na política, no fascismo, principalmente, isso daí acontecendo muito, não como propostas, não como situações concretas, mas como questões subjetivas, né? Não sei se vocês percebem isso, que às vezes não apresenta solução, mas seria, ou melhor, seria uma solução a partir de uma falta de teorização ou de apresentação de alguma coisa que solucione. É o ódio, é a mentira que vai preenchendo, e que eu acho que está muito ligado com essa questão fantasmática. E aí que eles nadam de braçada na religião, porque imagina a subjetividade da religião, né? Essa religião que se faz através do quê? De revelações, né? Revelações que vêm acontecendo ao longo dos séculos, como tu falaste, né? O Freud, no Futuro de uma Ilusão, ele fala que a ciência ela progride, mas a religião, se você for ver, é a mesma de 2.000 anos atrás, né? Ela não tem esse progresso científico, ela é a mesma que aconteceu nas antigas civilizações, nas civilizações primitivas, né? E eu vejo também que isso daí, como Freud também coloca lá no Futuro de uma Ilusão, dá uma margem de manipulação imensa, imensa, porque nada ali de braçada, porque, né, eu estava vendo o secretário de guerra citando Pulp Fiction, ele é o líder religioso, né? Então é uma coisa assim absurda, né? O que eles fazem com isso e esse desamparo nessa situação fantasmática, eu acho que se vai muito para longe da espiritualidade, né? Ou seja, da tentativa de explicar alguma coisa descolada dos rituais e ali aí as coisas vão se formando de um jeito onde esse desamparo vai sempre nesse lugar fantasmático e cada vez mais é o lugar da política. É incrível como isso acontece. É, me parece que o modo que o Safatli ele coloca lá também agrega essa ideia de que não é nem só porque as pessoas estão desamparadas, daí você tem uma lógica religiosa que vai. Não, não, essa política que se vale de uma lógica religiosa barra neurótica obsessiva, ela manipula e ela induz esse desamparo para que a pessoa continue. Ela diz acolher o desamparo, mas ela produz o desamparo para que a pessoa continue desamparada. Ela produz o medo para que a pessoa amedrontada e continue encontrando nesse que é esse político, vamos dando nome aos bois aqui, o Nicolas Ferreira, né? Um político de Instagram que está lá fazendo cena para mostrar, para dizer que é essa lógica absurda lá do Rio de Janeiro que foi falar que teve uma manobra militar bem sucedida, matando, sei lá, 200 pessoas, né? Uma coisa assim. Onde que uma manobra bem sucedida extermina, sei lá, 200 pessoas, assim, né? E acabou com o crime? Não tem mais crime no Rio de Janeiro? Não tem mais. Então, o crime organizado acabou. Você matou 200 pessoas para acabar com o crime. Aí você matou 200 pessoas, não acabou com o crime. Né? Não que devesse matar 200 para acabar com o crime, mas enfim,
né? Por que que você matou? Né? Matou porque isso gera uma sensação, né? Olha que doideira, né? Me lembra um pouco, tem uma passagem literária muito bonita, que é um senso comum na literatura, né? Que é tem um livro do Gustave Flaubert chamado Salammbô, e que ele descreve o ritual do sacrifício a Moloch, né? Que em Cartago eles vão, que é muito legal. O Salammbô é um romance histórico do Gustave Flaubert, né? E ele descreve a história da sacerdotisa de Tanit, né? E que ela é uma princesa de Cartago antes das guerras púnicas com Roma e tal. E daí tem uma cena que as crianças são jogadas numa fogueira e mortas, vivas, incineradas na fogueira de Moloch, né? Que é o deus do horror, o deus da morte cartaginês, né? E bom, é isso. É preciso criar um horror para que esse horror nos arrebate e para que ele nos purifique. Tá. Essa é uma base de pensamento religiosa de antes de Cristo. É isso que a gente vai usar hoje? Não é nem da Mas época de Cristo, é de sim, antes. sim, e que continua hoje, porque se a gente for ver, se a gente for ver a ideia que o Trump coloca é que o Papa ele não pode falar isso, porque, por exemplo, foram eles que jogaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki, e aquilo se explica. Nossa, Então, ele ironizou com a. foram eles que propiciaram paz através da guerra, né? Então, a Aham. explicação que ele dá é tipo assim: tem uma ideia de que existe. O Papa está defasado, porque o novo Deus é o Deus da guerra. Não tem mais ou menos uma coisa assim? Sim, Ou sim. é? Verdade. Parece que sim. Inclusive, tem eu acho que eu já trouxe ele aqui alguma vez. Mas, enfim, não dá para ler tudo, né? Mas tem um cara. Ele é um antropólogo? Eu acho que ele é. E se não me engano, ele é. Não, eu tenho mais certeza que ele é católico do que antropólogo. Mas ele é católico. E é um teórico da literatura, mas acho que a formação é antropologia. Que é um cara chamado René Girard, né? Escreve René Girard, né? E ele tem um livro chamado A Violência e o Sagrado. É muito legal. E ele fala justamente do cristianismo como uma resposta a essa lógica ancestral da purificação pela violência. Porque antes de Cristo você tinha a lógica da vendetta, né? Que é a lógica do eu mato você, você mata, eu mato seu primo, você mata meu primo, eu mato seu, né? E aí fica essa vendetta. E aí a lógica do sacrifício do Filho de Deus viria como o último sacrifício, a partir do qual não haveria sacrifício mais. E você ritualiza o sacrifício, que é a Eucaristia, para não precisar mais matar gente. Essa seria uma lógica antropológica do cristianismo, né? Inclusive, Fábio, só te interrompendo Claro, claro. rapidamente, aquela situação de Jesus, né? Quando ele Uhum. está sendo preso, o Pedro puxa a espada, ele segura, não, não, É, não, não é isso, não é é. isso que eu estou querendo dizer, né? Sim, e porque ele precisa morrer, né? Porque assim, quando é o Cordeiro de Deus, né? É o Cordeiro, porque o Cordeiro é o animal de sacrifício por excelência, né? O Cordeiro é uma. Procurem aí, tem uma música chamada Ederleze, da Europa Oriental, né? E que é a voz de um menino bonita, né? E que ele parece falar que música bonitinha, o menino sabe amar. Fala que música delicada. É um menino cantando pro papai: Papai, a gente não vai matar o cordeiro hoje? É o sacrifício, acho que é cigano, se não me engano, chamado Ederleze, que é o dia da morte do cordeiro, né? E que, mano, é algo ancestral, pagão, e que é isso que o cristianismo está trazendo. Não, o cristianismo é pagão. O problema é que uma galera acho que não reparou. Mas, né, o sacrifício do vinho, né, tem, é totalmente pagão, né? E essa coisa do cordeiro como vítima sacrificial, né? É como assim, um recurso do cristianismo para falar, ó, chega da lógica da violência. Contudo, o que o nazismo vai fazer com os judeus e agora o que Netanyahu vai fazer com os palestinos e o Trump quer fazer com o mundo, é essa lógica, né? Até porque ainda o Trump teve a pachorra de ironizar Hiroshima e Nagasaki na cara da primeira-ministra japonesa. É isso mesmo? Isso aconteceu, né? Não tô louco, né? Ele riu de Hiroshima e Nagasaki, né? É isso, né? É essa lógica E ela ficou super constrangida.
Não. Primeiramente por ser Imagina, mulher, segundamente por ser japonesa, né? Porque assim, ninguém é mais formal que um japonês, né? Assim, a cultura japonesa é completamente protocolar, né? E assim, é terrível, né? Terrível. Mas é essa lógica, né? Que eu acho que é muito legal para a gente trabalhar. Me lembra depois, eu tenho um texto. Eu fiz um texto para o meu mestrado sobre esse livro. Sobre esse livro, não, justamente sobre Salambô, falando com tem um texto, eu não publiquei em nenhum lugar, mas eu tenho ele salvo aqui. Se chama A Violência e o Salambô. É uma coisa assim, que eu falo da violência do sagrado do Girard, falando sobre o Salambô, do Flaubert. E daí eu mando no grupo lá para vocês se divertirem. E, Renata, antes que eu me esqueça, aí esse sim, para você, tem um livro do René Girard chamado Mentira Romântica e Verdade Romanesca, que é um livro que ele vai trabalhar como que o romantismo trabalha com um conceito chamado de amor triangular, que é o amor, é o desejo pelo desejo, porque o desejo é sempre uma rivalidade. E para fazer isso ele usa Lacan. Tadã! É. Tadã! Esse é o Girard é Agora foda. sim, agora tu entregou ouro, né? O Girard é foda. O Girard é sensacional. Oh, era É, atrás disso que eu tava. vai lá, vai lá. Não vai lá. Leitura, assim, é um catatauzão, assim, mentira romântica, verdade Nossa, romanesca. Mas é tá. bem legal, porque ele vai pensar na ideia, ele vai trabalhar. Inclusive, ele vai trabalhar com o Proust, que é aquele livro lá do Proust que chama. Como é que é? Eu esqueci lá famosa volumes do Proust lá que são três, quatro volumes, esqueço. As Aventuras de Swan e tem enfim, o do Proust lá, a Recherche de Temps Perdu, Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. E ele vai trabalhar com o Proust para explicar a ideia de como que grande parte dos romances do século XIX, XX, trabalham com o desejo triangular. É o desejo que deseja o desejo, ou seja, a necessidade de um rival. E, inclusive, quem usa Proust para explicar questões do desejo é o Lacan. O Lacan, em alguns seminários lá que eu não sei qual que é, ele vai trabalhar com a ideia do Proust. Então, tá aí para você se divertir. Saiu a tradução uns tempo atrás em português, que só tinha em francês, mas um tempo atrás saiu em português. Acho que tem ainda. E boa sorte. Mas é complicado, mas é uma delícia. Para quem quer problema, é isso aí. Certo, pessoas bonitas. Ficamos por hoje. Mais questões, mais coisas. Semana que a gente combina depois, mas a gente vai começar então a interpretação do sonho, é isso? Não tem mais Eba! pra onde fugir? Vamos, né? Maravilha, Aí então. sim, todos são bons, né? Mas tem que começar por um, né? Vamos lá, recomeçar. É nóis, gente. Bom fim de semana pra vocês, viu? Valeu, Obrigada, gente. gente. Até mais. Textão, hein? Tchau, Valeu. tchau. Tchau.